Tá. Vamos começar? Vamos. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Clube Mob PG. Eu, Júnior Gonçalves, Juliana Marques e os nossos convidados especiais, o deputado federal Alberto Mourão e o seu neto, Lucas Mourão. Né? Obrigado pela participação, obrigado pelo convite. Agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco sobre a Baixada e especialmente sobre Praia Grande. Né? Legal. O ano passado a gente promoveu, né, o Clube Mob PG promoveu o primeiro prêmio imobiliário de Praia Grande, que foi um prêmio que participaram 25 construtoras. Né? Qual que é a ideia do prêmio? Era premiar tanto as construtoras como corretores. Então a gente conseguiu unir a classe para fazer essa parte de premiação. Foi um evento bem legal. E esse ano a gente pretende fazer novamente. Até a prefeita Raquel Kine colocou no calendário da cidade. Então em novembro a gente vai realizar novamente. Vamos lá. Primeira perguntinha, Ju. Mourão, conta um pouco mais a sua história da Praia Grande. Você que tem muitos anos de Praia Grande, experiência, já foi prefeito da cidade. Como que começou a sua história com a nossa cidade aqui de Praia Grande? Bem, começou com a primeira vez que meu pai veio aqui para comprar um terreno para começar a construir. Acho que era 1962, 7 de setembro. E eu era muito garotinho, vindo no carro, no banco de trás. E eu me lembro até que era um corretor que era japonês e ele descia a toda velocidade, a Anchieta, na época antiga. E meu pai apavorado no carro coisas que eu recordo com um garoto, porque essa idade você tinha 7 anos, então eu me lembro que viemos pela rua, hoje é Padre Amadeu da Nóbrega, por trás. Só que essa Padre Amadeu da Nóbrega é toda com cascalho ainda, não tinha pavimentação nem nada. E quando chegamos no fim, eu acho que era Curva do S hoje, passou por cima da linha de ferro, então funcionava ainda, até há pouco tempo tinha passagem de trem. E a gente foi em direção à praia, era tudo branquinho, areia branca. E chegamos lá no Alvorada, que hoje, lógico, naquela época eu não sabia de nada, né? E eu me lembro do corretor, do nome. Chama seu Armando, e com um guarda-sol na praia. E meu pai comprou o primeiro terreno na antiga Rua 4, que é agora a Rua Peri. Vocês moravam em São Paulo? Morava em São Paulo. Meu pai vinha para cá, construía e ficava aqui durante a semana, voltava o fim de semana. Na temporada a gente vinha para cá passar a temporada, fim de ano. Eu trabalhava muito, já com essa idade, carregar massa, telha, tijolo, tinha essa história não. Ajudava, né? Aquela coisa de sobrevivência, de português, né? Ele chegou sem nada aqui no Brasil. E era legal. Você vinha, até o calendário escolar ele era longo. Então você pegava 1º de dezembro até o fim de janeiro, era 60 dias de férias. A gente passava 60 dias na praia. Aí em 67, meu pai falou que ia descer, 67, 68, e ia começar a montar um depósito. Então nós montamos o primeiro depósito na Vila Tupi. De material para construção. Depósito de material para construção, foi o primeiro. Você imagine que era muito mato, né, isso aqui. Sim. Era muita... Entre a Tupi e o campo da aviação, era uma mata fechada. Entre a Alciã e o Caiçara, é outra mata, onde é o Maracanã. E depois dali até Solemar, da Caiçara, era tudo mato. Já tinham construído no Ocean? A Alciã já existia, em 49, né? São cidades de Ocean. Mas fez 75 anos, acho que o Solemar fez 75 anos. E aí a construção foi feita pelo Andraus, né? Você tem a rede de esgoto, você tinha água encanada, estação de tratamento de esgoto. Que era novidade para a época. Mas para a época, no Brasil e no mundo, de muita coisa, né? Sim. É verdade, é o desenho, que é a Riviera hoje, em termos de tamanho, outra proposta, 70, 80 anos depois, mas você construir no meio da mata uma cidade, por isso que chama a cidade assim, é um bairro. Mas por muito tempo as pessoas pensavam que aquilo era uma cidade. Mas por quê, né? Na realidade, ele construiu um complexo com toda a infraestrutura. E, é lógico,
Isso atraiu muita gente hoje, que acabou ficando por aqui. Turistas, os nossos governadores, vice-governadores, artistas daquela época, que é Tupi e Excelsior, né? Que hoje é a Globo e a Record, eu falei mais ou menos isso, essa rivalidade, era o que frequentava a cidade. Foi o primeiro passo para a Praia Grande no mercado imobiliário, a construção da cidade oceana, para começar a ocupação aqui da cidade, você acha? A primeira ocupação organizada, né? Organizada. Tinha loteamento. O que aconteceu? Nós pertencíamos a São Vicente, ainda nessa época. Então não tinha sido feita a emancipação até esse período. E todos os loteamentos foram aprovados pelo Decreto 58. O Decreto 58 não obrigava a ter infraestrutura. E, mais grave, como nós éramos uma selva para São Vicente, né, literalmente... Era o esgoto, praticamente. Era o que sobrou de Imagina se hoje a gente ainda fosse de São Vicente. Meu Deus do céu. Difícil imaginar. Que loucura. E aí, quando alguém ia aprovar um projeto, pegava a escritura, a planta e levava lá, mas ninguém vinha para conferir se estava no lugar certo a topografia. Por isso que você encontra muitos problemas ainda hoje de loteamento sobreposto, porque eu pegava aquela planta aqui, mas eu tinha um outro que falava que era dono, outro que falava... Então a sobreposição, tem loteamento aprovado em cima de rio, lá no fundo do Ribeirópolis e da Esmeralda. Então assim, porque ninguém vinha conferir se estava certo ou não a titularidade. Mas era o que tínhamos, né? Então a gente, graças a Deus, num determinado momento, se deu um freio nisso. E vocês mudaram com que idade? Você lembra de quando você mudou para Praia Grande? Assim, virou morador da Praia Grande? Em 69, meu pai falou comigo que ele ia descer definitivamente para fazer o depósito. E me convidou para vir. Eu tinha 14 para 15 anos, e ele falou que ia descer. Eu estava no primeiro ano técnico de contabilidade, já na Armando Alves Penteado, né? E ele falou que ia montar o depósito. Meu irmão já trabalhava na Ford Williams, a minha irmã estava recém-casada, aí eu acabei vindo sozinho com ele. Vocês eram em três irmãos? Três irmãos. E eu fiquei sozinho. Era falta falar, né? Um deserto de gente. Não devia ter mais que 10 mil pessoas espalhadas pela cidade toda. Eu pegava um ônibus da Tupi até o Boqueirão, do Boqueirão pegava outra condução até a divisa com Santos, com São Vicente, lá onde, na divisa mesmo, na praia. Depois pegava um outro até a Rangel Pestana, porque eu fui terminar meu estudo no Tarquínio Silva. Sim. Sim. Mas eu acho que a parte de visionário do senhor, o senhor aprendeu com seu pai, hein? Porque naquela época, para vir para cá, mudar de São Paulo e confiar, querendo ou não, ele que veio, né? E confiou na cidade, falou, putz, vou vir aqui, tem muita gente construindo, vou fazer o depósito e tenho uma chance de ganhar a vida aqui. Eu reputo que se eu virei político, eu virei por acaso, né? Mas é o resultado da relação humana que ele fez, da dedicação que ele fez pela cidade. Então, quando eu fui ser candidato a primeira vez a vereador, eu fui eleito no vácuo dele. Se eu dei continuação ao nome dele, tudo bem, mas eu tenho convicção que eu fui no vácuo do nome que ele construiu. O conhecimento e até por ser pioneiro na cidade. É lógico, fui pra rua, fui trabalhar, fui amassar barro, mas... E minha esposa. Legal. Lucas, casou a gente tá falando, político, mas daqui a pouco vai chegar a sua vez. Aqui tem que Calma, contar as não tenho histórias. pressa de nada, gente. Já me colocaram como tudo, até como vice. Calma. Não, ainda não. Talvez um dia. Eu primeiramente queria agradecer o convite e parabenizar o Prêmio Imob, que é um prêmio fantástico. A construtora participa de poucos eventos, mas esse a gente faz sempre questão de participar, porque realmente você parabenizar os construtores e os corretores aqui de Praia Grande é muito importante, porque é uma classe que gera muito emprego, que gera uma renda aí para toda a população, então a gente tem que estar sempre incentivando e valorizando essa classe, e isso que vocês estão fazendo são E a gente agradece a confiança também, né? Porque participar de um evento que não existia... Olha, eu vou te falar, já te cortando, eu vou te falar um negócio. Dos eventos que tá tendo ultimamente, de vocês foi um dos mais organizados, tá? Olha, obrigada. E eu sempre falei com o Lucas, né? Desde o começo, apresentando, a gente se conhecia pouco, mas foi falando e foi legal de ter acreditado e também deu certo por causa da união de todos que participaram.
né? Eu acho que é o mais importante. Não tem rivalidade entre os construtores. A gente tem que entender que a Praia Grande está crescendo cada vez mais e tem espaço para todo mundo aqui crescer. Sim. Se você pega do Caiçara para lá, olha quantas áreas ainda a gente tem para explorar na Praia Grande. Às vezes a gente está tão focado aqui no Canto do Forte, mas a gente tem uma Praia Grande com 22 quilômetros de praia para explorar. Então tem lugar para todo mundo, é tempo de união e de crescimento, da gente realmente se unir como essa comunidade de construtores e corretores para realmente Deixar a cidade mais bonita. mais bonita. elegante, Eu vou mais criar uma valorizada. rivalidade aqui pra gente ficar maior que Santos, vai. Tá? Ah, mas essa é a ideia. É. Nos próximos anos eu acredito muito nisso. Legal. Moro, na parte acadêmica, como que você trilhou a sua carreira? Na parte que você falou que fez contabilidade na FAAP, certo? Eu, quando era criança, queria ser desenhista. Eu sou Eu acho que- arquiteto, mas nem eu sou arquiteto, eu não quero ser mais desenhista, Era não. desenhista, né? Eu sei que era professor de desenho, porque desenho tinha muito do desenho, né? Mas depois passei a pensar na economia e virei, e aí caí no ramo da técnico. Quando eu fiz o curso técnico de contabilidade, era quase uma faculdade, né? Então, na verdade, não tinha faculdade de ciências contábeis, era um curso de 3 e mais 2, 5 anos, escola comercial e mais 3 de coisa. Era quase 5 anos de. Você sai de lá para assinar balanço de sociedade anônima. e Era tudo. outra formação. Era outra formação. E depois eu quis fazer direito. Eu fiz vestibular para direito, fazer direito. Mas antes disso, passei pelo Exército, sou oficial da reserva. Ah, fez também. Eu queria. Mas aqui? A realidade tem aqui uma confissão a ser dita, né? Hum. Eu ia, quando eu estava aqui sozinho, eu ia muito pro canto pra ponta da praia. E ficava vendo os navios entrar e sair. E eu era fissurado, eu achava que tinha que ir pra Marinha. E quando eu fui me alistar na Rua Paraná, fui eu e o Escobar, o filho da dona Graziella, né? E quando eu cheguei lá, o cara da Paraná perguntou assim pra mim, o sargento. Olhou pra cima e falou assim: você quer servir? Eu falei: sim, quero. Contrariando meu pai. Não queria. Não, eu queria que eu tocasse o ramo, né? Sim, Construção sim. civil. E eu acabei e falei assim: então tá bem, tô vendo que você tá fazendo o primeiro ano de faculdade, vou te mandar pro segundo BC, você vai fazer um teste. Se você passar no intelectual e no físico, você vai fazer o curso de oficial. Beleza, eu fui lá, passei no teste, e aí fiquei quase 2 anos no Exército. Certo. Uma experiência. Fantástica, Bacana. né? Eu acho que o Exército tem uma coisa de bom, né? Não tem? Ser A gente- pontual. É Ter disciplina. pontual. A A intendência é. É uma Você loucura, pega uma né? caneta- Ele marcou 4,5, ele tá 4 aqui com a gente, né? Pega uma caneta, aí o intendente você vai ter que levar a caneta vazia para pegar outra. Por quê? Porque, na verdade, quando você vai pro front, vai pra batalha, você leva o seu equipamento. Ou você cuida dele ou você morre. Porque você não morre por uma bala, você vai morrer por ausência de meios. Sim. Então, você tem que dar valor e proteger o seu equipamento. Acho que esse tem essa. E tem uma coisa, a dificuldade. Você, às vezes, tem que administrar esse material para ele durar lá dentro. Quer dizer, esse lado cria disciplina. Tanto é que eu achava que a gente devia incorporar mais gente, porque quanto mais você incorporar, mais cidadão com cabeça diferente vai Sim, voltar. passa a parte até educacional É. de cidadão. Né? Então, sua formação, parte de contabilidade, direito. Direito. Eu pensava que tinha engenharia. Até porque, pela cidade, né, que se transformou, construção, realização, eu pensei que tinha um lado de engenheiro aí. Olha, carregar uma lata de. Sabe como é que eram as casinhas? A casinha geminada que elas fazem hoje, mas era muito. E quando você. Eu lembro na rua Martim Afonso hoje, meu pai fazendo 2 casas, colocava 2 tábuas de 30 e ripa Sim, para não escorregar? para não escorregar, e 2 galãozinhos de cada galãozinho 3,6, com massa, eu levava lá em cima com concreto para encher a Tem laje. quantos anos isso? 8, 9 anos. Hoje meu pai estava preso, né? Você viu? Você viu, Lucas, como que foi? Não Os era bem tempos assim. mudaram. Graças a Deus. É, né? Essas são minhas férias. Eu estudei, E- comecei a trabalhar quando saí da faculdade, com 20. Tá bom, né? Tá bom. Agora. Acho que quem Outros pode, tempos, pode. né? Mas eu acho que você foi se formando ali. Eu fui tendo. Quando você
a ferragem era feita não por calculista, era raro. Era um ferreiro o ferreiro De experiência, era o calculista, se lembra? Construiu, não caiu, pode fazer de novo. E assim ia reproduzindo. E o desenho de forma, nem pensar. Você tinha que fazer você. Então, na realidade, eu acabei me formando na prática. Então, sei quanto é difícil e sei como planejar, né? Entrada e saída de uma obra. Tudo. Por quê? Porque a empresa tem 50 anos, né? Sim, quase a idade da cidade. Né? Muito tempo. E dentro aqui da cidade, quanto ao crescimento, o que o senhor enxerga para os próximos anos da cidade? A cidade, a imagem dela se transformou. A gente estava brincando aqui no começo, mas tem uma curiosidade. Já que você quer uma curiosidade, mas eu me lembro que quando eu assumi a primeira vez a prefeitura, tinha um senhor que tinha um filho que ele era publicitário, né, em São Paulo, nas agências de lá. E o Dominguinhos Nini me falou: vou te apresentar então fulano, que é o Domingos da Compral. Ele é amigo da gente e tal. E eu estava com o fim de fazer os quiosques, os primeiros quiosques, que estava a fim de publicidade para os quiosques. E aí ele me apresentaram e foi lá na Vila Tupi. E eu me lembro que eu fui até onde é o calçadão hoje, que era mato e tudo jogado de lixo ali. E eu virei para ele: olha, eu vou fazer uma urbanização, estou pensando nisso, tudo aquilo que aconteceu, né? Ele virou para mim e falou assim: ó, Mourão, você pode fazer tudo isso, mas daqui 20 anos a imagem da cidade vai mudar. Isso era em que ano? Primeiro ano, 93. 93. E eu fui um balde de assim, tipo assim, um garoto novo chegando na prefeitura com garra, e aí ele joga um balde de água gelada nas minhas costas. Mas, cara, tá aí. Ela mudou, o respeito muito grande, e a gente acabou. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que esse respeito... Sabe quantas pessoas mudaram para cá nos últimos 4 anos? É muita gente. 50 mil. É muita Não gente. é chutômetro, moradia, é né? constatado. É mais de 15% de crescimento. 36 mil eleitores novos em 4 anos. Então, esta coisa, ninguém veio para cá porque tá ruim, por falta de opção. Sim. Porque o crescimento onde foi maior? Do lado de cá. Sim. Todo esse crescimento, 85% foi da pista para cá. As pessoas vieram porque isto mudou. É Qualidade bom de e é vida. ruim. É bom e é ruim. Eu defendo o seguinte: a gente tem que controlar o crescimento. O crescimento não pode ser maior que cresce a economia da cidade, o PIB. Porque aí você não tem a capacidade de absorver a demanda nova de serviço. Então, é um dos cálculos, das controles que nós temos que ter. Mas eu acho que a gente tem que começar a repensar a ocupação urbana. Então, a gente pode falar um pouco aí na frente sobre ocupação urbana, como estimular a ocupação em outros espaços. Sim, eu enxergo muito que Praia Grande teve um movimento de ocupação, a parte residencial, e agora está muito grande a parte de serviço, porque o pessoal mudou para cá e precisa ter serviço para atender esse pessoal. Então eu vejo nos últimos anos, principalmente aqui na Avenida Malé, na Marginal, a presença de grandes redes, né, que até 5 anos atrás não tinha um McDonald's aqui, uma Swift, farmácia, aqui só tinha uma no Forte, ali perto do Figueroa. A gente voltando da construtora, eu falei gente fez o exatamente isso. Eu falei assim, quando a gente volta da construtora, ele passa pela Expresso, isso tá virando um corredor comercial. As empresas estão se instalando ali e tá maravilhoso, porque é um corredor comercial onde a passagem de Santos para Manguaguá ali, todo mundo vê, todas as empresas. Isso é muito importante, a visibilidade que elas têm ali, né? E Sim, de uma isso forma... ajuda também para as pessoas se interessarem em mudar para a cidade, né? Ou terem um apartamento para veraneio. Eu que atendo bastante cliente, trabalho no mercado imobiliário, eu ouço o porquê que o cliente está vindo para cá, o motivo dele tá vindo para cá. E todo mundo fala, meu, além de ter um bom custo-benefício, o metro quadrado não tá tão lá em cima quanto tá Santos, por exemplo, tem infraestrutura, tem comércio, tem qualidade de vida, tem uma boa praia. Então, a Praia Grande é uma soma de vários benefícios, né? Então, acredito que só tenha a evoluir cada vez mais, né? Quando me perguntava, pô, a cidade não tem cinema, a cidade não tem isso, uma opção de coisa. Eu falei, sim, isso aqui que nem lusco-fusco, né? Não sei se está escuro ou está claro, tá de dia.
que nem ponto de equilíbrio da empresa. Eu falei assim, a cidade ainda não tem a população suficiente para manter certas atividades. Sim. Quando nós chegarmos nisso, nós vamos explodir e vamos ter gente. O Lucas está falando das marginais. Eu sempre falei que elas ali seriam o celeiro da Baixada. E é verdade. Se a gente for ver população versus os grandes atacadistas, está exagerado. Sim, Não, tem até bastante. mais. É porque nós abastecemos, a gente só olha o entorno, 380 mil habitantes, mas Tem no litoral. mínimo, todo dia tem aqui 150, 160 mil, na média 640 mil a mais, na média do ano. Litoral Sul. Não, isso é só a população que vem para cá na temporada. São 135 mil imóveis de veraneio. Começa a calcular por 2 dormitórios. Mas vezes- calma. Empresas, não estamos reclamando. Venham pra cá mais e mais e mais. Sim. Eu tô falando Venham e alugue da gente, né? é atrás disso que eles estão vindo. É atrás desse, eles sabem mais que muita gente aqui. Sim. Porque essas informações eles têm, pelo IBGE, pela SEAD, por os órgãos. Um exemplo é a Obra Max, É. que tem só uma unidade em São Paulo e fez o estudo de mercado, falou, putz, essa cidade aqui, Tem um crescimento, né? Então, e fez, putz, é muito grande, ali é um movimento absurdo. Essa Ormax foi muito engraçado, né? Quando eu estava na prefeitura, eles me procuraram, que se apresentar para o prefeito sempre, e eu abri a loja de São Paulo. Eles iam abrir a loja de São Paulo. E aí eu fui na inauguração da loja e fiquei impressionado. Para quem é do ramo, Trabalhou entendeu? com isso? eu trabalhei com isso, eu falei assim, vocês conseguiram adaptar uma loja a uma realidade brasileira, né, aos usos e costumes nossos. Eu não vou fazer que dá propaganda certo. não, se depois você cobram dele o merchandise aqui. Mas é verdade, Propaganda gratuita. é que a maneira como eles fizeram, quando a gente ia no depósito, lá alguém ia no depósito, assim, só tem uma barra de ferro 3/8, 5/16, você buscava a barra e vendia uma barra, não por quilo, vendia a barra. Ela também faz isso hoje. Ah, você tem uma lata de areia, uma lata de pedra, né, cheia. Ele vende isso. Sabe por que eles fizeram isso? Eu perguntei pro francês. Para atrair os dois Eles públicos? passaram 10 anos planejando. Eles vieram para o Brasil há muito tempo. Estudaram as periferias do Brasil, o uso de costumes, de como o encanador, o eletricista, esse volume de mão de obra que nós temos autônoma, que não tem tanto no exterior, e como é que ele consumia. E adaptou a esta realidade. A máquina que vai lá, pega o saco de cimento, pega o saco de areia. Se você, né, eu não sou machista, mas uma mulher tem muito mais dificuldade de pegar peso, né? Se ela chegar lá, ela pega o carro, encosta dentro da loja, pega o saco, bota dentro do porta-mala E tem vai alguém embora. também para ajudar e já coloca. Não precisa nem É verdade. ninguém, não tem ninguém. Eu quero uma ripa. Eu me lembro que o cara chegava, pô, você tem umas ripas para vender? Ele vendia ripa por metro, para ele fazer um negocinho em casa. Então, a realidade, a grande vitória deles é isso. Você sabe o que aconteceu com essa loja? Não. Ela foi a loja que mais vendeu no Brasil deles. Passou São Paulo. Absurdo. Passou Você São faz Paulo. uma casa por completo lá. Sim. Por completo. Desde da construção até os acabamentos. Já facilitou bastante, né, o dia a dia. Bom, quando eu, por exemplo, eu sou jovem, fiz 27 anos agora. Tô bastante tempo já no mercado imobiliário, desde os 17 anos. Mas eu nunca sonhei em ser corretora. Quando você era jovem, você pensou, eu quero um dia ser prefeito dessa cidade. Já passou pela sua cabeça isso? Eu sou corretor também. Viu? Eu também. É uma mesa de corretores, o Ju também. A gente vai trocar nossos créditos depois. Não imaginava. Eu não tinha essa, eu vou chegar lá, eu vou ser. Né? O que aconteceu é que, quando eu estava terminando a faculdade de Direito, o antigo ex-prefeito Leopoldo Stasio Vanderlin, que foi um belo senhor muito bacana, apareceu no escritório e me convidou para filiar no MDB. E eu me filiar, como às vezes convida um amigo para se filiar, e pela referência que eu tinha dele pela parte do meu pai. Foi a primeira pessoa que eu dei um voto, né? Que eu votei na primeira vez com 18 anos. E acabei indo, eles começaram a me convidar para participar do diretório, nas reuniões, e a Mário Covas, Franco Montoro, você imagina as figuras públicas, elas iam, porque não tinha comunicação, não tinha rede social, era na sola. Eu me lembro, na Vicente Carvalho, tinha o casarão do Otto Golanda, olhei pro chão, tava lá o Franco Montoro com sapatão em marrom, cheio de pó que tinha vindo lá do Vale do Ribeira. Era assim, era um agito, até porque nós estamos falando
era lá, eles lá e nós cá, entendeu? Então, Arena e MDB. Depois disso, é óbvio que eu fiquei ali. Quando eu fui ver, foi cooptado, né? Alguém chegou e falou assim: você não quer ser candidato a vereador? E eu tava recém-casado, né? Quantos anos? Que eu falo, a minha mulher casou com um não político, né? Aí cheguei em casa e perguntei pra ela se eu podia ser, né? Fiquei louco, né? Dando uma mala pra fora da casa. Pediu Se ela fosse, eu autorização. gostasse. Brava. Sim. É brava. Ela é boazinha na rua, mas em casa é brava. E com quantos anos o senhor pegou o primeiro mandato de vereador? 28, 27. Bem novo. E, enfim, acabei, acho que exercendo um mandato de 6 anos, virei vice-prefeito, prefeito, e vai seguindo a carreira, né? Acaba ficando, você toma gosto, você abraça a causa pública. Eu não sou um cara de... Eu gosto muito de ler, né? E de aprender o porquê das coisas. Que isso é o sabor da vida, né? Sim. É bem interessante e inspirador. Agora, uma curiosidade que eu duvido. Nós três, eu aposto que nós não vamos acertar. Quantos coqueiros foram plantados na orla da praia em 92/93? São 18 mil. Não é 18, tinha uns quebrados, mas 18 mil. 18 mil. E saíram da onde esses coqueiros? Sempre fiquei pensando. Sul da Bahia. Sul da Bahia. E olha, eu era tão fissurado, tem uma coisa engraçada, viu? Nós estávamos fazendo o primeiro trecho, que eu falava que é a maquete ao vivo, que é a Guilhermina, que é ali na parte onde é a feira de artesanato hoje. Certo. A parte na versão anterior. E nos reunimos, eu na minha empresa, o Ricardo, o Compral, pegamos uns 5 construtores e cada um se resolveu fazer um pedaço da praia. Porque a gente não tinha dinheiro, a gente devia para Deus e o mundo da cidade. Sim. E fizemos esse primeiro trecho. Então eu falei que tem que ser era uma maquete ao vivo, porque eu queria vender isso através de publicidade. Por isso que eu tinha chamado aquele cara para Montar conversar. um protótipo, o pessoal validar e vir investimento. Essa é a que vai ficar. E foi maravilhoso, o volume de gente que ia lá. Você pensava que é muito agitado esse momento ali da urbanização, e a gente sabia muito bem que para fazer isso tinha que convencer as pessoas de que a coisa ia sair, né? Nós falamos 22 quilômetros de urbanização, tem que ser doido, né? Tem que ser muito doido. No fim, acabou dando resultado. Mas, cara, foi na obra, o dia que eu fui inspecionar a obra, que eu gosto de ficar andando, né, onde a gente está realizando. Aí cheguei lá, tinha umas palmeirinhas fininhas assim. Aí tava o Freire, o arquiteto, que era carne e unha comigo, era meio... Trabalhou na prefeitura há muito tempo. Muito tempo. Aí ele falou assim, isso é palmito. E palmito era proibido, né? Aí eu falei assim, chamou o cara lá, você é louco? Você trouxe palmeiro para plantar? Eu já tinha reclamado que era pequeno, aí ele me trouxe um palmito, cara... Não sabia a diferença do coqueiro pra palmeira. Porque, na verdade, o palmito é uma palmeira. São 100 e tantas variações de palmeiras. Falam que eu sou o cara que gosta de palmeira. De fato, se você for no parque da cidade, tem a maior número de espécies de palmeiras. Eu mandei plantar uma de cada. Eu também gosto. Por quê? Porque para as pessoas conhecerem. E porque também tinha um problema, uma questão. A palmeira tem pouca raiz. Ela não se espalha que nem o chapéu de sol. Então ela não faz um dano na calçada. Ela é melhor. E aí eu estava com aquilo na cabeça. Aí, vamos fazer. Pô, aí um dia eu estava indo pro encontro na Bahia, nós fomos de carro. Aí passei, vende-se palmeira no sul da Bahia. Eu saí do Espírito Santo. Aí cheguei lá assim, para aí o carro, entra aqui nesse beco aqui. Aí tinha lá uma placa do cara, eles faziam plantação para vender. Aí eu falei, palmeira e coqueiro, as duas coisas. A prefeitura para entrar em contato. Cara, coisa de louco. Que sorte desse cara também, né? que Imagina loucura. vender 18 mil palmeiras assim. E quanto de frete, né? É um absurdo. De quantas carretas vieram de lá não era pra... caro, mas veio muita carreta. Era acho que 8 ou 10, não sei, né? Mais ou menos isso para cada carreta. Mas foram ao longo de anos, né? 8 anos, vai. A gente fez a urbanização em 8 anos. Eu queria uma alameda, né? Falei assim, eu quero uma alameda com uma ciclovia no meio de palmeiras. Eu lembro, a Ju não era nascida ainda, Não. nem o Lucas. Mas quando inauguraram, eu andava de bicicletinha,
os coqueiros, né, eles eram bem baixos. Né, porque não comprou gigante, Não, eles compraram com Essa 2 altura metros aqui e no perímetro, pouco. 2,5 metros. E agora você passa, É um monstro grande. tá com 6, 7 metros. Então é legal essa Você sabe- parte, né? Quando eu ando pela Expresso, você viu, pode reparar que tá cheio de Imperial, Palmeira Imperial. Palmeira Imperial. Ela tem um gominho, cada gomo daquele é 1 ano. Você imagina aquele risquinho que ela tem, é 1 ano. Só cresce aquilo. Se aquelas palmeiras foram plantadas em 2008, mas como é que elas estão hoje? Sim. E dos dois lados, a cada 10 metros tem uma. Imagine mais 10, 15 anos. Patrimônio, por isso que assim, se a gente tem que fazer uma modificação na vegetação, vamos pensar em outro lugar, que se você repor, quantos anos vai levar para você repor um equipamento desse? Sim, com certeza. A equipe de paisagismo da cidade deve ser reforçada. A parte de jardineiro, tudo, é só Sim. aquele setor para O Júnior é cuidar. criativo nas perguntas e ainda revelou a idade. Vamos lá. E o que o senhor enxerga para os próximos anos da cidade? Visto esse desenvolvimento, tudo, agora a gente vendo Praia Grande como está para o futuro. Nós temos que começar a continuar crescendo de forma ordenada, sem crescer a ocupação irregular, que isso é fundamental para manter a qualidade da expansão urbana. Esse é necessário, sem populismo, não há que... Qualquer gestão tem que ser determinada nesse sentido. É inegociável isso se você quiser manter a qualidade de vida que nós conquistamos. O primeiro aspecto. Reordenar a ocupação urbana é fundamental, acho que a gente... Porque nós vamos crescer. Eu vejo que a gente deve aumentar mais 30, 40 mil, porque agora foi um salto quântico, né? Pós-pandemia, as pessoas fizeram uma nova reflexão na sua vida e falaram, eu vou para o meu apartamento, vou comprar um novo, eu vou vender o velho e vou morar para lá e vou fazer home office na segunda e na sexta e vou subir na quinta série. É o que está acontecendo. Então, este salto foi um salto, né? Por isso que foi tão violento. Acho que a gente em 4 anos passa a cidade de Santos, 4 a 6 anos no máximo, nós somos maior que Santos, nível de população. Também não acho que a gente tenha que passar dos 500 mil. Cidade grande boa não é cidade grande, é cidade boa. Então a gente precisa equilibrar esse espaço urbano, esse crescimento, constante repaginamento e estar atento às novas mudanças econômicas. A tudo. A relação humana e mais mudança tecnológica cria disruptura no comércio, cria disruptura na atividade industrial, em qualquer setor. Então a gente precisa estar atento a isso. Então um plano diretor tem que existir, mas ele tem que ser revisto periodicamente para saber se nós estamos no curso certo, no caminho certo. É lógico, incentivando que a nova novidade agora é startups. A gente está pensando numa conversa e tem que estreitar a relação. O primeiro passo foi dado, trazer a Faculdade de Tecnologia para cá. Nós hoje somos fornecedor de mão de obra para toda a região da IBM, principalmente que está lá na região de Campinas. 90% da mão de obra sai daqui, que é empregada para lá. Tem amigo meu que fez FATEC e trabalha nos Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, mudou. Também tem. Então, a gente tem que agora pensar na incubadora de startups. Então, é o caminho para que a gente possa alavancar o crescimento de novas empresas por aqui. Nós temos uma vocação e ela vem se projetando, que era ser celeiro, centro de abastecimento regional. Isso gera riqueza, isso gera emprego. A gente só olha o cara do caixa, mas não é bem esse. Atrás de você tem uma logística muito grande, você tem um administrativo muito grande. Então, automaticamente, a nossa vocação é absorver este lado da logística de apoio regional, principalmente portuária e industrial. Eu acho que a gente vai acabar. Acho que se a gente se unir esforços, todos nós superamos a dificuldade da trava do Andaraguá, são 15 mil empregos, não é aeroporto. Ali é um complexo empresarial, com uma pista de pouso. Seria a próxima pergunta, que ia falar, putz, e o Complexo Andaraguá? Vai sair, não vai sair? Parece que tem um jogo político, regional, né, que às vezes quer beneficiar Santos, Guarujá, não sei o que bem, porque não sai na Praia Grande. Então, o que acontece? Como é que nasceu a ideia? Quando eu estive na Câmara Federal a primeira vez, eu tive em contato, eu vou até falar que no começo eu falei, gosto muito de ler, gosto muito de estar onde eu estou aprendendo. E aí, eu tive a oportunidade
de ter o contato com todo tipo de informação nacional e internacional, né? Para quem quer aproveitar essa passagem. E se falava muito nos corredores do apagão aéreo e o apagão de pátio. E o governo estava fazendo o CIVAM, que era o Projeto Nacional de Expansão Aeroportuária. E procurava espaço para fazer um novo aeroporto na Grande São Paulo, ou no entorno. Ele tinha que estar a 50 km de distância em via aérea e não mais de 1h30 de distância por via terrestre. Quer dizer, por quê? Porque o avião ele trabalha em faixas, né? E tem que dar a volta. Ele não podia estar no espaço aéreo do aeroporto de Congonhas nem Cumbica. E aí que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Conversando com outro, que eu fui para a comissão de transporte e portos e aeroportos. E nessa história eu fui começando a me preparar. Quando eu voltei a ser prefeito, falei, vim com a ideia, baixei uma ordem de serviço e falei, vamos pensar numa ideia de um complexo. Já viu o raio Mas de aí eu já tinha implantação? visto com o FINS estava num projeto que é aeroporto industrial, que é internar dentro do aeroporto para não pagar imposto, para poder ter dentro dele a produção, se for exportar, aí depois você não paga. Se for internar a produtividade, você paga os impostos para internar o produto que você está vendendo para o mercado interno. E aí eu comecei a visitar alguns complexos, e nessa ideia eu trabalhei até inclusive na liberação da criação das ZPS, na ZPE na região. Hoje tem autorização para ZPE para construção em Praia Grande, que era uma zona de processamento de exportação. Aí comecei na prefeitura a fazer o desenho, convidei um cara para vir no governo, que era um recém-aposentado da aeronáutica, expus ele a ideia, ele achou fantástico, e aí começamos a trabalhar nesse processo. Esse ideia, eu tenho história pra caramba disso aí, foi muito maravilhoso. E, na verdade, nasceu o Andaraguá, que é um complexo empresarial com 1.200.000 metros de galpão. Não é de terreno só, não, de galpão. Só galpão é 1.200.000. E não é o galpão para taxiamento de aviões. Não tem nada a ver. Armazenamento. A pista é uma coisa, é para fazer armazenamento, para fazer... Porque, sim, qual era a dinâmica? Quando o PIB cresce 2%, o volume de transporte aéreo cresce 4%. É sempre o dobro do crescimento econômico. E quando o volume de carga aérea, naquela época, sempre cresceria 5, 6 vezes mais. Por que o quê? Porque você tem uma televisão que está aqui, ela pesava não sei quantos quilos, hoje ela pesa pouquíssimo, porque os componentes baixaram. Um celular pesava que era 1 quilo quando foi lançado, hoje ele pesa 300, 400 gramas. Então o que acontece? Nós temos alto valor agregado e baixo peso. Então você tem a indústria farmacêutica de componentes, você pode trazer via aérea os componentes para produção e exportar para a região ou para o Brasil, porque você está ali com baixo custo logístico. Então, essa é a ideia, que não foi abraçada ainda pela Baixada, porque nós somos o primeiro lugar mais perto desse epicentro chamado Baixada Santista. Mas por que não sai? Para criar emprego. Mas por que não sai? Qual que o senhor vê como Vaidade trava? política. Vaidade política. Falta de visão estratégica de região. Nós falamos que somos uma região metropolitana, mas cada um no seu quadrado. Mas se eu não posso gerar emprego na outra cidade, eu tenho que gerar nessa. O emprego não tem um carimbo. Sim. O emprego não tem carimbo. O que a gente precisa ter é mobilidade urbana. Se você tem mobilidade, qualquer um vai disputar esse mercado de trabalho, porque a empresa ela quer mão de obra qualificada. Então, acho que falta essa percepção sistêmica. Quando você olha o aeroporto de Guarujá, ele pode sair com opção de aeroporto executivo, mas para outra finalidade, não terá condições de baixar um avião, um Boeing. Um Boeing não desce naquela pista, hipótese alguma. Sim. Você precisa de, no mínimo, 1.800 metros, e não tem pista de 1.800 a 2 km. Itanhaém, com todo respeito, o que acontece? Ele está de frente para uma montanha. Você não consegue aumentar, tem 1.200 metros a pista. Se eu tiver que aumentar mais 1.000 nele aqui, ele sobe a montanha. Então não há possibilidades de você fazer, porque ele está de frente. É geográfico o problema. O problema nosso e o de Guarujá ele está já em cima do canal do Mas tem Betioga. esperança Então, de sair? Tem esperança de sair? Ou... Então,
ele tá com Via Cruz, né? Quando a gente começou esse estudo, quando chegamos na fase que não é mais a prefeitura, nós contactamos, né? Porque quem queria tocar isso aí? E o Sonda, que era o dono daqueles terrenos em volta, tocou, que é o Grupo Sonda. Fez contratou empresas internacionais, não tem brincadeira naquilo lá não, gente. Não é uma brincadeira do Mourão, nada disso. Foi contratado, a KPMG, você deve conhecer, para fazer estudo de viabilidade econômica daquilo. KPMG foi contratada? Foi. É o estudo dela de viabilidade econômica. Porque tinha que vender para um grupo internacional. Eu digo que aquilo é muito grande para a cidade e muito grande até para o Grupo Sonda. Não tem como ele tocar sozinho aquele projeto. E dentro dessa perspectiva, contratou estudos ambientais, teve que contratar apoio técnico na Alemanha, porque foram pedidos de estudo de ruído. Tudo o que foi pedido foi feito. Juntou, entrou com pedir licença, saiu a licença. No dia seguinte, uma ação do Ministério Público embargando a licença. Mas ali falta o carimbo do governo, do Ministério Público ou da CETESB? Não, aí eu vou contar. Passou-se um tempo, o juiz daqui, 3, 4 anos, bum, deu apavorado. Foi pro TJ, recorreu pro TJ, passou-se mais um tempo, ganhou no TJ. Quando saiu no TJ, a autorização, os índios diziam, não fomos ouvidos. Eles nunca tiveram ali. Nunca teve tribo indígena em Praia Grande. Vieram carregadas de Mogi e de outros lugares. Vieram 20, 30, né? E aí o Ministério Público entrou, pediu a parada do empreendimento, que já tinha começado. Mas explica que os índios estavam de Hilux, né? Explica essa situação. E aí o que acontece? Está esperando uma conversação entre a empresa e entre a FUNAI e o Ministério Público. E enquanto isso, nós temos 15 mil pessoas que podiam estar empregadas num complexo desse. Tem mais grave. Sabe o que é? Você é empresário, você sabe muito bem. As janelas de oportunidade abrem e se fecham. Logo, logo abrem outro estado, outra cidade. Outra cidade. E a gente é totalmente estratégica. A gente é a primeira cidade a ter praia mais perto de Goiânia, pra você ter uma noção. Então, assim, a gente é muito estratégico em relação e o lugar. tempo vai passando. Burocracias políticas. O Lucas falou, você está muito perto do turista. O que aconteceu com Camboriú? Muito perto da Argentina. E deu aquele boom. Sim. Nós podemos atrair os estados do centro e do centro-oeste. Com a gente está certeza. perdendo a oportunidade. Se você vê como que tá o crescimento de Goiânia, eu fui pra lá faz mais ou menos uns 2 meses. Sim. Uma coisa surreal. É uma cidade Aquele muito estado. bonita, organizada. Se você pensar que eles não têm uma praia, a praia mais próxima somos nós, ele pega um avião, desce em São Paulo, em 1 hora ele tá em Praia Grande, ele pode facilmente ter uma casa de praia aqui, um apartamento. Eu vou falar pela primeira vez. Falou, desculpa. Fala, pode falar. Não, eu acho que se a gente, não só o Araguá, mas eu acredito que a nossa vocação futura é abrigar Porto Offshore. Sim. Porque os navios são hoje Isso é novidade. 420 metros. Para Navio quem não de 20 metros de conhece, calado. Então, ou a gente enfrenta isso, ou perde o mercado portuário para outra região do Mourão, Brasil. para quem não conhece esse termo, o que é o Porto Offshore? Porto não é alto mar, mas porto que fica a 2, 3 quilômetros da costa. Eu fui visitar a China, então por isso que eu tô... Seriam plataformas... Eu andei 20 quilômetros em alto em mar, Dentro do mar, numa estrada feita por pilares, que não tem impacto ambiental quase, tudo limpinho, a água limpa, e fui parar no meio, depois de 20 quilômetros, num porto que, só aquele porto, 18 milhões de container ano. Esse é o Porto Offshore. Você tem uma ideia de 18 milhões por ano? Sabe quanto é? Não. 3 Santos. O Porto Santos está com 6, 7 milhões ano. Então, iria diminuir a fila que a gente vê em frente ao mar aqui, ó. Vários navios. Até o Cian. Você vai para o Cian, vai lá na igreja no Padre Thomas, eu fui lá outro dia tomar um café com ele, de noite, você vai encontrar todos os navios parados ao largo, que chama ao largo porque ele fica esperando o momento de abastecer, porque o nosso porto, em algumas situações, era de uma via única. Por que chama de via única? Ele não tem largura, o cais, ali a largura
para entrar 2 navios simultaneamente, depende do tamanho da embarcação. Calado, tudo. Sim. Não é só calado, é largura mesmo. Um navio desse que eu falei agora, ele deve ter os seus 100 e tantos metros de largura. Os 2 navios dá 240, aquele canal não tem isso. O prático vai ter trabalho nesse Não caso. vai ter prático, né? Então, assim, a gente tem que pensar nessa modernidade de desenvolvimento econômico regional. Eu estou falando que a gente tem que mexer a roseira e nós temos que desenvolver de forma sistêmica a região. E há capacidade para isso. Sim, com certeza. Eu enxergo um futuro muito bonito para Praia Grande. Eu acho que a gente que é jovem também tem que se interessar mais pelos interesses da cidade. As empresas também têm que se interessar mais, porque todo empresário, na verdade, deveria se interessar pelo crescimento da cidade. Porque sabe que se a cidade cresce, a cidade evolui, a gente como empresário também. Né? Por exemplo, o Lucas, que é uma nova geração, assim como eu, como que tu enxerga o futuro da cidade e como você acha que nós jovens, que é nova geração da Praia Grande, pode contribuir para isso? Eu acredito muito em Praia Grande. Bom, sempre acreditei porque isso vem de berço, né? A gente sempre tem essa história de falar que ele era de Santos. Desde que eu nasci, eu falo, eu sou de Praia Grande. E quando eu fui estudar em São Paulo, eu falava, eu sou de Praia Grande, porque as pessoas não conheciam Praia Grande. Ah, Praia Grande é onde? É em Santos? Então, eu enxergo Praia Grande como um futuro muito próspero, como a primeira cidade da Baixada Santista. E isso é factível, isso vai acontecer. A gente só tem que se unir como sociedade para ter um futuro ótimo para Praia Grande. Porque potencial tem. Uma administração ótima, se Deus quiser, vai ter. Então, é só a gente realmente trabalhar, se esforçar, se unir, criar projetos como o seu, e realmente focar nisso. E parar com essas picuinhas, às vezes, que acaba inviabilizando projetos, como esse do Andaraguá, que geraria 15 mil empregos e hoje a gente não tem porque tem situações políticas ou situações adversas que a gente não consegue colocar. Vou até dar um exemplo. Ano passado eu e a Ju fomos para Balneário Camboriú. Ela falou que vocês foram num empreendimento de altíssimo padrão, né? Então, a gente foi porque eu conheci o Sul ali há poucos anos. Eu fiquei bobo com o crescimento da cidade. Eu falei, putz, como que funciona esse lugar, o metro quadrado absurdo. Daí fui lá, conversei com alguns corretores, perguntei, pô, quem que compra? É do Mato Grosso, é do Uruguai, é da Argentina? É de Goiânia, que o pessoal em tá torno. lá. Daí me chamou muita atenção pra parte do quê? Do metro quadrado, porque a gente que trabalha com construção... Sempre fala, foca no metro quadrado, né? O meu metro quadrado aqui é tanto. E lá, falei, putz, o que os caras fazem diferente? Porque você vai pro Nordeste, a praia é paradisíaca. Mas você vai pro Sul, eu sou mais a Praia Grande do que Balneário Camboriú. Eu falei, putz, daí eu vi. Tem umas praias bonitas aqui. Daí eu vi a parte da união do empresariado lá, é muito próxima ao setor público com o setor privado. Eu acho que esse é um fator primordial. Sim. E as travas políticas, porque o pessoal lá fez o alargamento da praia. Se a gente quisesse alargar aqui a praia, não ia sair esse projeto. Melhor, a gente já tem o alargamento. Sim. A gente já tá pronto. Ainda bem que tem, mas lá eles conseguiram fazer. E outra, um terminal para transatlântico, que eles não tinham e eles construíram. Eu falei, putz, aqui o negócio anda. E qual que é a diferença que lá a gente não consegue até obras que são mais simples sair? Daí eu fiquei vendo o porquê, sabe? A diferença de uma realidade para outra. Eu conheci Camboriú há 30 anos atrás. Então era uma cidade muito pequena, tentando sobreviver, falo com certeza disso. Itajaí, ao lado, também era um porto em situação precária, e Itapema era uma praia de pescador. Com certeza, porque eu me hospedei em Itapema, a gente alugava uma casa em Itapema, na época das festas das festas que eles têm típicas, né? E ficava lá e circulava por todas as festas. Festa do Marreco, festa da Chuleta, festa do Chopes, festa do Marisco no Itajaí. Depois que eu virei prefeito, eu fui fazer palestra em 96 lá.
começa o primeiro boom que teve aqui, eles pediram para mim ir lá fazer com a associação comercial que me pediu para ir. Engraçado que eles, sabe como aconteceu a transformação? União do comércio. Os empresários da cidade queriam sair daquele precariedade que estava. Foi um pouco de que aconteceu aqui no começo da cidade. Quando o Lucas fala de unidade, ela não é unidade política, é unidade de pensamento no sentido de desenvolvimento sem cor partidária. Porque era necessário. O que aconteceu aqui em 93 foi o resultado de 91, 92, discutindo como dar a volta por cima. Discussão com propósito. E lá era a mesma coisa. Quando eu fui fazer a palestra, o sentimento deles era de vergonha, de cidade, de balneário de quinta categoria. E eles se reuniram. Porque quando o bicho pega, todo mundo se abraça e vai tentar resolver. O que você espera do jovem é que ele curta a vida dele. Ele tem 20, ele tem 30. Quanto ele tem de idade, não interessa. A gente tem que ser feliz. É um direito de ser feliz, uma obrigação de ser feliz, porque a sua felicidade é a felicidade dos outros. Se você está bem resolvido, no seio da sociedade, se irradiou a felicidade para os outros e não é problema para ninguém. Então, princípio básico, ser feliz, né? E a felicidade você tem que achar. Não seja feliz porque o outro tem, seja feliz porque você está sentindo uma forma de você viver nesse mundo. Então, depende da adaptação. Mas o que eu falo desse processo é que você tem que aproveitar a vida, mas tem que entender que você vai viver a vida no futuro. Nesse espaço e com uma relação diferenciada. Exato. Se você não participa hoje, você pode encontrar um ambiente ruim naquele espaço amanhã. Uma relação humana diferenciada, um local degradado. Então, você também provocou aquilo pela omissão. Você não participou. Sim. Tá? Os empresários novos que não cuidam. A gente não cuidou do meio ambiente nos anos 60 e nos anos 70. Quando chegou no fim dos anos 80, você dá um caos, uma vala a cada 50 metros frente para o mar. Entendeu? A gente era achincalhado no Brasil. Por quê? A culpa não foi de quem que nos visitou. Nós botamos regra para quem visitava e não botamos regra para nós construirmos aqui. E automaticamente virou uma cidade terra arrasada, salve-se quem puder. Foi isso que aconteceu quando nós nos unimos em 92. Foi para... Tanto é que quando eu fui candidato naquela época, o slogan era Praia Grande exige respeito. Já era o... Mas só que eu falava no comício, sabe o quê? Se você quer ser respeitado, faça-se respeitar. Sim, com certeza. Quando você convida alguém para sua casa para participar de um aniversário, e você mesmo vai jogando a sujeira no chão, os visitas vão jogar. Então, se você briga com seu marido na rua, depois de encher a cara, e ficam tocando tapa, você acha que os vizinhos vão respeitar essa família? Essa era a Praia Grande. Já foi o slogan inicial para esse movimento. Para esse movimento. Eu queria chocar o coração da pessoa. Eu queria cutucar o coração dele quando eu falava isso. Porque a única forma é eu vou mexer com o teu brilho e falar assim, vamos mudar. É você que tem que mudar. É aquilo que ela perguntou. A gente tem que unir em volta. O jovem, que eu falo de felicidade, é você ter a oportunidade de ser feliz e a obrigação de ser feliz em qualquer idade, mas principalmente nesse momento, mas dedicar um pouco de tempo a este lado da cidadania. Sim. Ao despertar, ao discutir a sua cidade. Não é ser só o cara que espera, é ser o ator desse processo de busca de cada vez consolidar o desenvolvimento e o respeito que nós conquistamos. Exatamente. Uma das essências do Prêmio Mob é isso. O Prêmio Mob ele nasceu para unir as categorias, né? Para mostrar para os construtores que dá para construir melhor para o futuro, deixar uma cidade mais bonita, né? Hoje a gente tem empreendimentos muito bonitos, mas eu acredito que possa ter melhores ainda, e essa visão a gente teve também depois que foi para Balneário. Lá tem empreendimentos incríveis, bonitos, e a gente falou, por que não temos isso na Praia Grande? Por que as pessoas pensam, construir assim, igual, tudo igual. Você vê, a gente tem igual. Potencial construtivo para isso. Tem potencial, mas não é explorado. Então o prêmio também foi uma forma de mostrar para as pessoas, se você fizer melhor, além de você ser reconhecido, as pessoas vão reconhecer não só o seu empreendimento, sua empresa, mas a cidade também vai ser reconhecida e vai ser valorizada por isso. E os profissionais também, os corretores também. Não é só para premiar, não é só para dar troféu. É para mostrar que eles podem ser melhores,
pensando a longo prazo. Eu penso a longo prazo. Eu sou corretora em agosto faz 10 anos. Mas eu quero ficar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. Mas como eu vou conseguir me manter na profissão com uma profissão que não é reconhecida, que os profissionais não agem como profissionais? Então foi uma forma da gente tentar dar início a uma mudança nas categorias. Então, se as pessoas começarem a pensar assim, eu tenho certeza que a gente tem muito potencial para evoluir o mercado imobiliário daqui. Até porque o corretor e o construtor, ele trabalha com o sonho da pessoa. Sim. Ele sonha em ter uma casa própria, ele sonha em ter um apartamento de veraneio. E você tem que ser o cara que vai cuidar das transações dele com responsabilidade de vender um bom produto, né? E não vender só pela sua comissão. Está entregando a chave do sonho dele. É pensar a longo prazo. Pensa que você... Até pela sua credibilidade. Se ele juntou todo aquele dinheiro para comprar um imóvel, ou ele vai se sacrificar para pagar um financiamento para ser feliz, não para ser amargurado. Pra ser feliz na praia. Imagina, ele vem pra cá e começa o vazamento. Aí o final de semana dele é o quê? Resolver vazamento, não é ir pra praia. E é uma coisa que exige muita confiança. Por exemplo, meu pai tem 72 anos, ele trocou 3 vezes na vida de residência. Ou seja, olha a importância que tem a residência nesses momentos, né? E pode ser uma escolha boa ou uma escolha ruim. E até fazendo um paralelo, voltando para Balneário Camboriú, que a gente pegou como referência lá, falou, putz, a gente tem que ver lugares diferentes para tentar trazer algo bom para nossa cidade. Daí a gente foi lá no bondinho, daí eu fui ler a história do bondinho. O bondinho não foi o poder público que fez aquele bondinho. Iniciativa privada, na verdade foi um cara, falou, putz, tinha ido na Europa, viu, o bondinho falou, putz, lá no morro, pro morro, esqueci, da Laranjinha, dá para fazer um bondinho. Sei que foi buscando parceiros para viabilizar e viabilizou, né? Então já virou um ponto turístico para a cidade. E o outro agora é a Roda Gigante, que é da FG, da consultora FG. Ela pegou a concessão, fez, até a Raquel, quando foi no Prêmio Imob, a gente ficou conversando, falou, pô, Raquel, eu quero juntar um pessoal aí para fazer uma roda gigante aqui para Praia Grande, que cada construtora pegue uma cabine e a gente viabiliza uma parte de turismo. E então, até a próxima pergunta, eu li também esse livro. Eu tenho uma novidade para você. Hã? Vai ter novidade? Mande as novidades, então. Ah, é? Já solta mais uma. Muito bom, a gente gosta de novidade. O episódio tá bom. Então, eu tava Tá lendo... ao ar? Hã? Tá ao vivo? Não tá ao vivo, não tá ao vai vivo, ficar mas logo vai ser. A gente vai colocar. Esperando. Então, eu tava lendo o livro de Praia Grande e pensando nessa parte da composição da iniciativa privada com o poder público. E você até deu um exemplo de no início o pessoal se unia muito. E aqui na história de Praia Grande eu tava vendo um colégio ali do Boqueirão, acredito que seja o Kuntz, que foi construído antes de Praia Grande ser Praia Grande, era São Vicente ainda, né? E o que aconteceu? Os empresários da cidade, da quitanda, o depósito de material para construção, cada um que tinha um comércio, ajudou a construção desse colégio. Ou seja, não foi o poder público mais uma vez, foi iniciativa privada, 50 doadores, cada um deu o que pôde e construiu o colégio no bairro de São Vicente. E hoje em dia, como o senhor vê que a iniciativa privada pode se unir ao poder público para fazer umas ações que valorizem ainda mais a cidade? Olha, tem alguns caminhos. Eu falo que a administração tem que ter um tripé: parceria, né, racionalização e priorização. São fundamentais na sua vida, pessoal. Você começa a pensar, né, você tem que priorizar. Se você der o erro da priorização, você vai ficar patinando na sua administração ou na sua vida pessoal. E nem sempre a priorização é aquela que você está enxergando pela estrita necessidade. Às vezes ela é necessária para você superar um problema econômico e daria a realizar suas ansiedades. Então é muito complexo, mas não tão complexo assim. E dentro desse aspecto das parcerias, eu digo que elas têm algumas vertentes. Uma primeira vertente é a parceria institucional, aquela onde você ajuda o poder público, que foi quando fez os quiosques, que a gente fala assim, eu preciso reverter
o portal da entrada da cidade foi feito no amor, com doação de material de todo mundo. Por quê? Todo mundo sabia que visava mudar a cidade. Então todo mundo se uniu e mesmo com dificuldade botou a mão no bolso e resolveu. Esse era o interesse institucional de cada um de nós que estávamos aqui em reverter o quadro, tá lá. Tem aquela parceria da imagem, né? Você vai lá para fixar a imagem do seu produto. Os quiosques depois foram feitos por uma grande cervejeira no Brasil, né? A maioria deles. E depois com o grupo de cigarros, Souza Cruz, que podia ainda naquela época. E refrigerante, que está aqui na mesa até. Todos participaram disso, mas tinha o interesse o quê? De vender a imagem dele. Tá? Então você tem tempo, e depois você tem a parceria institucional fora do campo do cidadão comum, para parceria com o Estado, parceria com o governo federal, parceria metropolitana, do ponto de vista de outras prefeituras, para você resolver problemas comuns, né? Um caso desse aqui de parceria, o prédio do AME na frente do fórum é da prefeitura, o terreno e o prédio todinho. E esse espaço, hoje, se tivesse que construir, custaria coisa de 35, 40 milhões. É enorme aquele prédio, o terreno, aquele custo do terreno ali. Na época, eu fiz um acordo com o Serra de que eu entregaria aquele prédio, em troca ele teria que me dar 8 a 9 mil procedimentos mês. O Estado não está cumprindo, mas a gente vai cobrar, tem que cobrar, continuar cobrando. Mas, de qualquer forma, era para produzir 18 mil exames e consultas de especialidade ali, por mês. É uma parceria, porque a partir do momento que ele me dava de 8 a 9 mil procedimentos mês, eu não gastava o dinheiro da prefeitura, eu gastei só de uma vez, no equipamento. Depois eu não gastava mais no custeio, que é eterno. É eterno. E assim, algumas outras parcerias que foram feitas, Instituto Neymar, vai. Quantos alunos tem lá? Olha o complexo daquele tamanho. A prefeitura entrou com o terreno. Quando o pai Neymar me procurou, né, logo depois que eu ganhei aquela eleição há 12 anos atrás, ó, a proposta era construir o complexo. E eu até tive no início barreiras no mundo político contra. Mas hoje você tem milhares de crianças sendo assistidas num programa social, custo zero para a prefeitura. Sim, muito então legal. Você tem diversas parcerias que possam ser desenvolvidas, necessárias a você criar. E essa sinergia tem que ser constante. Hoje tem novos viés, que é o impacto de vizinhança hoje. O impacto de vizinhança não deixa de ser uma parceria. Você quer construir um equipamento, um grande volume de construção concentrada, você vai criar impacto no seu entorno. Bom, se vai criar impacto, vamos estabelecer uma contrapartida. Né? Tem cidades vizinhas que têm enorme. Nós estamos indo na economia pequena. Bom, que é um exemplo. A prefeitura acabou de terminar uma obra, não ela, o setor privado. Quando eu comecei a negociar com a instalação do mais um shopping, que é o da Vila Mirim, vai gerar 3 mil empregos, ele foi obrigado a construir uma unidade de saúde, lá no Melvi. Essa obra está pronta para ser inaugurada agora. Custo zero para a prefeitura. Tem uma unidade do Canto do Forte, está sendo construído por um construtor que naquela época ele lançou um volume alto de obras também. Ele tem que estar construindo uma unidade do Canto do Forte da saúde, uma Zapa da saúde. É a contrapartida, como muitas vezes foi veículos. Então a gente tem formas de fazer parcerias. Legal. Eu uma vez fui viajar, né? E a gente vai viajando pelo mundo, tudo. Não sei se vocês já repararam. Sempre quando chega no aeroporto, aquela avenida que sai do aeroporto tem os outdoors das empresas mais tecnológicas do país e até lugares de turismo mostrando. Eu falei, putz, acho que era uma ideia legal para trazer para os empresários da cidade de Praia Grande, porque eu conheço muita gente que faz 20 anos que não vem, 30, e tem uma imagem antiga da cidade. Não renovou, o cara continua indo para o Guarujá sendo roubado, mas não vem para Praia Grande. Eu falei, putz, e se a gente fizesse um movimento descendo a serra, o cara que está descendo imigrantes, juntasse, por exemplo, minha empresa, mais de 2, vamos pegar esse outdoor, para fazer algo institucional mostrando o que a cidade mudou. Uma excelente ideia. Excelente ideia. E eu tenho fotos do Marcelo Guedes, né? Eu tenho os outdoors prontos já há 4 anos. Eu falei, putz, eu tenho que esperar um momento de união, de pegar, putz, vamos pegar e distribuir
a serra inteira pra falar o quê? Essa é a nova Praia Grande. Vamos conversar sobre isso. Vamos fazer isso. A empresa minha vai participar, mas a gente tem que conversar, organizar. Não é legal? A Agora. gente tinha que monopolizar, pelo menos por 60 dias no verão, todos os outdoors da estrada. Mas a gente consegue, e eu achei, putz, eu tenho os outdoor pronto, eu posso até mostrar, mas foi legal que em 4 anos a gente já realizou muita coisa, mas pra quê? Pra quem desce a serra, fala, putz, Praia Grande tá assim, vamos lá conhecer? Quando ele vai ver, ele já almoça aqui, já gasta um dinheirinho, já compra um negocinho, já vai no shopping, já para no corretor, conversa com a Ju, vai lá e compra um apartamentinho. Ou um apartamentão. Então eu achei. Não é legal? Maravilhosa. Vamos fazer Ju, isso daqui 2 meses. Na você vai verdade, tá- o ramo Pronto. nosso, o ramo da construção civil, é como se fosse o ramo de automóveis. O cara compra às vezes um apartamento usado para fazer dar a perna para amanhã comprar o novo. Sim. Que numa cidade como a nossa, a valorização é maior do que a inflação. Porque às vezes ela mantém um valor durante um período igual, mas ele dá um salto por causa da valorização da região. Então, Praia Grande tem essa virtude, né? Você comprar e sempre tá ganhando em cima do imóvel. Eu tenho clientes que já compraram 3, 4 apartamentos comigo. Quase a cada um ano, agora eu posso um pouquinho mais. Aí vai comprando, fazendo upgrade. É um investimento. Virou um investimento Praia Grande. Ju, agora temos 2 perguntinhas só. Você faz uma, eu faço outra. Já? Passa rápido, passa rápido. Quase 1h30 já tá Nossa. Vamos gravar bastante Eu falei que ia falar muito. E eu ainda falei pro Júnior, vamos, o convidado eu sei que fala, vamos ser objetivos. Né? Passa rápido. E passa rápido. É que é um bate-papo, né? Tem que ser. Ju, faz uma pergunta, eu faço outra. Bom, eu sou do mercado imobiliário, gosto de falar do mercado imobiliário, né? E inclusive o que o Júnior falou agora tem muito a ver com o tema do nosso evento, que eu não vou revelar, mas que é segredo, do nosso evento desse ano, que a gente está preparando com muito carinho. E você enxerga, assim, dentro do plano diretor da nossa cidade, algo de benefício, algo que possa contribuir para o mercado imobiliário? Olha, a gente precisa incentivar e está ocupando, mas a ocupação de população fixa, a gente tem uma praia de 7 quilômetros que é Solemar e Flórida só. Só ali já tem 7 quilômetros. É maior que a praia, é tão grande quanto a Praia de Santos. Sim. E moram naquela região em torno de 25, nem 20 mil pessoas. E eu acho que é deslumbrante. Se você for lá, É lindo. vai um dia. Você vai lá um dia de semana e olha aquela praia com areia branquinha. Você olha aquele mundo Qual areia de mar. restaurante que tem ali? Na Kennedy? Tem um restaurante ali na Kennedy muito bom. Eu vou sempre lá no Mascote. Uma delícia. Adoro mascote. E você olha, você olhou, virou para trás, você já tá vendo a montanha. É outra cidade. Se a gente Sim. divulgar muito isso lá, nós vamos conseguir levar. E a luta do VLT é fundamental para que a gente possa criar mobilidade. O pessoal de lá fala assim, a gente mora no paraíso e quando quer ver o inferno, entra no carro e vai ter o boqueirão, né? Na Que é mais verdade, movimentado. é isso. É por aí. É por aí, estou no shopping, mas eu quero a minha calma, a tranquilidade. Eu acho que a gente tem que... Lá tem todo tipo de infraestrutura, de esgoto, de água, tudo tem. Né? A gente tem que agora, na discussão, de abrir uma discussão no plano diretor, de a gente criar um incentivo para a ocupação lá. A gente tem que levar mais população fixa, com isso você leva a atividade comercial também, porque eles reclamam da ausência de comércio. Então, é uma das discussões que nós vamos ter que abrir, né, com muita clareza, incentivar naquela região, nós temos áreas ainda que talvez consigam abrigar grandes complexos de residenciais. Estou falando fazer condomínio residencial com 2 milhões, 3 milhões de área, onde você preserve a grande maioria, ligando ele Algo por via diferenciado. aérea Sim. para a praia. Dá para desenvolver projetos diferenciados para lá também, que vai criar um diferencial de ocupação urbana em todos os sentidos, tanto para a população fixa como... O meu sonho é que a gente consiga extrair para cá um empreendimento desse com uma piscina de ondas para fazer surf. Legal. Sim. Entendeu? Tem bastante Dentro assim, dos hotéis que tá... Esta coisa, Foi o que eu falei a no gente vai começo, ter- a gente Ah, descentralizar, né? você cria é outro parâmetro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem alguns espaços urbanos que têm que ser preservados para que a gente possa atrair novos investimentos para a cidade que possam agregar valor econômico e social para a gente. Para que forma que a gente possa cada vez mais ampliar isso.
Sim. Se a gente conseguir fazer essa unidade e parar todo mundo de ficar colocando trava no projeto do outro, Sim. e às vezes da prefeitura, você consegue dar uma velocidade maior em tudo isso. A prefeita Raquel Kine, quando veio, a gente perguntando muito do turismo, ela fez questão de bater muito na tecla do crescimento com qualidade. Que não adianta crescer a cidade, mas sem a E qualidade. aí agora eu vou falar. A gente tem condições agora é a hora de autorizar a construção de um pier, mas não de pesca só. Ele não vai agregar valor. Mas colocar uma roda gigante em si, que nem o de Um restaurante. Você não ia contar uma novidade? essa. Qual que é? A gente tem que incentivar a instalação de um pier, aonde esse pier... Mas incentivar já tá saindo ou não? Olha, a minha filha acabou de vir de Los Angeles, ela falou que não conseguiu entrar no pier de Santa Mônica com tanta gente. Gente, é como se estivesse na 25 de março, o pier de Santa De Mônica. skate, de Eu tô pátio. falando que agora é a vez de Praia Grande incentivar a entrada da cidade de alguém que queira construir um modelo de pier de Santa Mônica onde você vai ter imagina uma roda gigante No meio do mar, com no um meio do mar. restaurante. Imagina um shopping de Muda serviços totalmente o dentro status do da negócio cidade. dele. Mas Você imaginou você Você fazer atrai público pra academia? aquele espaço. Você imaginou você Sim. fazer uma academia onde você fica olhando o mar? Ô Ju, quando ele tá falando, ele já tá com o projeto pronto. Também acho. Já tá adiantado A alguma ideia coisa? Ou a gente tá especulando pro pessoal ver se compra a ideia. Tô Também. especulando para as pessoas comprar ideia. Já tem uma prévia Sim, disso na sim. cabeça, é óbvio que eu tenho. Sim. É um Mas- sonho, mas, sim. né? Eu tenho que soltar a Sim. semente para ver se ela germina rápido. Show, show. Até agora, a última pergunta, né? Falando da qualidade de vida de novo, né? Porque a gente espera toda essa parte de qualidade de vida e não adianta uma parcela da população ter a qualidade de vida e a outra parcela mais humilde não ter, né? Então, até da parte da construção, como o senhor vê a não obrigatoriedade de uma vaga de carro para um apartamento aprovado numa zona periférica, onde a pessoa pode não ter carro, mas ela precisa de uma moradia. Como que o senhor vê isso? Porque tem algumas regiões pontuais, por exemplo, São Paulo já tem algumas regiões que tem uma ocupação muito densa e quem não quer ter carro compra aquele tipo de imóvel. Só que eu vejo aqui que também tem uma briga essa, né? Porque acaba atraindo o outro tipo de pessoas que não é nem da cidade. Como que o senhor acha? A gente precisa conversar um pouco mais com cautela sobre a liberação. O Japão, hoje, você só pode comprar um carro se você tiver certeza que você tem garagem. Você tem que provar que tem uma garagem, senão você não compra o carro. A gente não pode chegar nesse ponto. Você pode notar que conjunto habitacional popular cheio de carro na porta. Então, a realidade é mais fácil comprar um carro do que comprar um apartamento. Sim. E a pessoa às vezes tem o carro e dá de entrada no apartamento depois. A gente precisa... então, se a gente vai discutir ocupação urbana, a gente precisa incentivar a ocupação urbana, e eu já falo isso há algum tempo, e a gente agora tem que incentivar, tem que aprimorar. Veio a pandemia, eu estava terminando o governo. Quando você olha a Expresso Sul e olha ela até ligando com a Padre para a Pertax, você nota que é um grande eixo que você vai de um lado do outro em 15, 20 minutos. Quando você olha no lado da Expresso Sul, o lado de lá, e do lado de cá, essas primeiras quadras, você vê que é muita casa pequena, né? Você instalando o VLT até lá, até a divisa com Mongaguá, você tem que incentivar a ocupação o mais perto possível desse transporte. Qual é a cidade no mundo que o cara anda 3 quadras e cai dentro de um metrô ou de um VLT? Então, acho que esse é o futuro. O governador já falou que vai expandir. Eu venho pensando muito, ontem ainda fiz uma reunião em São Paulo para discutir isso como deputado federal, para poder discutir a questão do VLT, porque a partir do VLT você muda todo o perfil das linhas circulares nossas de abastecimento, o tempo de percurso até dentro da cidade vai diminuir muito. Então a gente tem como dar o up na velocidade e também estimular a ocupação disso, porque já está com infraestrutura, tem pavimentação,
tem transporte novo ali do lado, você tem água, tem luz, tem tudo. Você precisa só requalificar esses espaços. E eu acho que o futuro nosso é essa requalificação e ocupação desse espaço que tem que ser discutida. A gente tem algumas ideias para ser desenvolvidas, mas discutir com o setor produtivo da cidade. De forma que a gente consiga fazer uma explosão qualitativa. Show. Já ganharam mais uma pergunta que eu tava vendo aqui sobre melhorar o trânsito na cidade, ó. Assim. Não, mas já pode falar um pouco sobre isso. Se tem esse o problema, eu acho que é o seguinte, é um problema bom. Pense só, se alguém está reclamando de trânsito, parabéns. A cidade explodiu. Sim. Explodiu em todos os sentidos. Quando você ia pensar que a gente ia pegar um trânsito na Malé, né? Sim, impensável. Eu venho pensando sobre isso. Na Malé, uma das alternativas é que quando você passar no viaduto da Costa Silva com a Malé, você passa por baixo, é virar à esquerda e ir pela requalificação, tem que fazer mudanças de obra na Avenida do Contorno, da Avenida Ecológica, de forma que você consiga levar as pessoas para o fundo do Canto do Forte, até para quem mora para um novo eixo de circulatório. E automaticamente, quando você entra pelaquela região, você vem carregando os carros para descer no matio de todos aqueles bairros ali em torno. Então, a Malé passa a abastecer lado direito e esquerdo nas primeiras quadras, e uma via nova abasteceria o sistema circulatório naquela região. Ali naquele pedaço, vocês dois não foram, mas eu fui na inauguração da antena e do primeiro viaduto de Praia Grande, que foi aquele pedaço. Falando que a gente é muito novo. Que bom. A gente tem que implantar patins ali. E que ele é velho. Dentro do projeto nosso, nós temos os binários, que a gente fala até o nome técnico. Quando os viadutos foram feitos, os 21 viadutos, eles preveem que vai ter uma mão que sobe e uma que desce. Aqui, né, você passa pela Tupi, você sobe pela Rua Tupi e desce pela Chavantes. Isto aqui foi pensado, não foi nada ao acaso. Tem alguns binários que não foram implantados, precisam ser implantados, porque eles que criam o circulatório para passar por lá de lá e você seguiu em direção a Mongaguá ou descer em direção a São Vicente. Esses binários vão ter que ser concluídos e óbvio que você tem que agora... Tem tecnologia super moderna, com inteligência artificial, requalificar o sistema semafórico da cidade de ponto que a gente consiga estar reprogramando constantemente para não evitar congestionamentos fora de momentos que você pode até não estar acontecendo, mas você tem aí a regulação quase que analógica e você não deve manter isso. Viu? Recebi aqui no ponto que nós temos direito a mais outra pergunta. A última pergunta. Tá. Agora, até para promessa de campanha, o senhor vai ser candidato a prefeito novamente? Pré-candidato. Pré-candidato? Desculpa. Então, pré-candidato a prefeito da Praia Grande. Tem alguma obra que o senhor pensa em realizar voltado à parte de transporte, à parte de vias, a parte viária, alguma coisa que tenha um planejamento? Por exemplo, a Malé que está lotada, lá na Curva do S que está trânsito. Tem alguma coisa que vocês da administração já estão pensando? Então, eu venho pensando muito na evolução da ecológica, como a requalificação dela, como resolver o problema do problema do fluxo dentro da Avenida Malé. A Curva do S, o viaduto está hoje consolidado, vai ser construído um novo viaduto naquela Curva do S, automaticamente ele tem que ter uma alça de entrada para o bairro, vai ter uma alça de entrada aqui, então não precisa ir até lá na região de quase no Samambaia para retornar. Tem que interferir naquela região embaixo do viaduto, nós temos que requalificar aquele viaduto, achar uma alternativa, até alguma desapropriação, para criar uma rotatória embaixo do viaduto da Samambaia, porque é um horror aquele tempo de espera, que é muita gente chegando, muita gente saindo. Sim. Então é necessário enfrentar isso. É lógico que terminar a Avenida dos Trabalhadores, que sai do Quietude e vai até a Curva do S, lá pelos bairros, para que a gente possa circular mais carros naquela região, em vez de trazer os fluxos para dentro das marginais, é necessário terminar isso. As marginais que estão ali na região da Curva do S, que não sei se vocês conhecem de forma espacial, mas imagine antes de subir, quando você vira para entrar na Padre Madalog, que você volta para São Vicente,
tem uma marginal que percorre e vai em direção a Santa Marina. Aquela lá, nós deixamos uma rua aberta que ela percorre o trecho da Santa Marina. Ali é um anel viário daquela região que moram hoje 40 mil pessoas. Então, com a requalificação daqui do canal, a Canal Mirim, melhorando o trânsito dentro do canal Canal Mirim para levar o transporte lá para trás, que é o bairro da Mirim, bairro do Quietude, Anhanguera e todos aqueles bairros, você melhora não só o urbanismo lá, como interfere no processo de mobilidade urbana. Então você tem medidas que precisam ser feitas para melhorar. Quanto mais você segura o carro no bairro, porque às vezes ele vem para cá para fazer deslocamento, mais você reduz os conflitos dentro da Expresso. Ali seria uma obra do governo ou uma obra municipal? Ali é uma obra municipal. A gente vai tentar parcerias com o Estado. Cara, algumas são. O canal Mirim, ele tem coisa de 6, 7 metros de profundidade e 9 de largura de boca. A gente precisa interferir porque ele precisa, agora até é um novo momento. E ele sofre a interferência da maré, não sei se você sabe. Se você passar lá numa maré hoje de 1,4, você vai chegar a 30 centímetros de onde chega a tubulação de água, de drenagem. Se estiver chovendo muito e essa maré estiver alta, a água vai ficar parada na drenagem. Então, a gente precisa também manter constantemente a dragagem dele para baixar a calha, para que a água fique numa zona confortável. Dali tem um local que é o fundo ali do Quietude, onde é o chama antigo Piratas, né? Tem que limpar a parte de mangue, que a vegetação vai crescendo, e era mangue puro sem vegetação. Ele segura a água, porque imagine, a maré sobe todos os dias, 4 vezes por dia, né? Aí ela vem, a água subiu, depositou no canal. Quando vai descer, não desce na velocidade da maré, porque a água fica armazenada e não consegue passar em cima do capim. Então ali, no Canal Mirim é isso. Você pega o canal do DR, que é esse que sai aqui, onde era antigamente a Antártica, naquele coisa ali perto do Jardim Glória, que ele encontra com o canal Marília. Que o canal Marília é aquele que sai lá do Passarelli, onde vai estar sendo aquele conjunto habitacional, e ele percorre e vai encontrar o canal DR, que vai espraiar para o mangue. Ali tem que limpar, desassorear, para poder o canal funcionar, para evitar as enchentes que tem na região. A prefeita conseguiu a licença ambiental agora do Princesa, está fazendo o canal que vai tirar a água do Princesa, e eu já mandei recursos, 40 milhões que eu consegui no governo, a fundo perdido, para fazer a pavimentação do bairro. São muitos detalhes que a gente nem faz ideia. O próximo prefeito vai ter bastante trabalho, gente. Gente, mas acho que é isso, né, Ju? Obrigado pela presença. Obrigado, Lucas, muito obrigada, Mourão, também pela presença, é muito importante pra gente. O podcast também é um projeto que começou agora, mas que a gente quer manter até os próximos anos também, assim como o Prêmio Mob. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, acompanhe os próximos episódios, que a nossa ideia é trazer informações sobre a cidade, informações sobre o mercado imobiliário, conseguir agregar de alguma maneira, né, cada vez mais para nossa cidade. E aproveitar, falar que a gente tem que incentivar os prédios, né, que é fundamental a embarcar tecnologia que possa ajudar a enfrentar a questão do meio ambiente, energia renovável, água renovável. A gente precisa fazer essa lição de casa para que a gente possa, a questão do armazenamento de lixo é fundamental. Tem a lei de uso a lei de resíduos sólidos que eu deixei aprovada, ela prevê até a possibilidade de a gente negociar com os condomínios a instalação de lixeiras do subsolo. Sim. Que é aquela que você aperta o botão com a vácuo, ele sobe e ali você coleta. O que tem de bom nisso? Eu queria até aproveitar antes de terminar. É enfrentar a questão da balneabilidade da praia. A gente tem saneamento, mas se você tiver uma contribuição para a água de drenagem suja, ela vai sujar a praia. Então você faz um esforço e depois... Por isso que quando você bota o lixo de forma desordenada na rua, você está se prejudicando a si próprio. Sim, então a gente precisa enfrentar isso também. Então tem que ter uma pegada ambiental forte. Não é xiita ambiental.
ser responsável do ponto de vista de equilíbrio do meio que nós vivemos. E pensando no futuro, né? E, coincidente ou não, a gente abriu uma categoria nova na parte das construtoras, que é essa conscientização do meio ambiente. Então vai ter uma categoria, não sei nem se eu podia falar, mas que a gente não abriu muito ainda, mas a gente vai ter essa categoria para os construtores. Vamos tentar ver se a gente faz um trabalho junto para a gente conseguir. É isso. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. You're down for surprise, it's a never ending ride.